Olá, meus queridos! Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo Cartas de Cristo. Eu sou Caroline Godoy e estou aqui com vocês para mais uma live para nos aprofundarmos nesse material, nesse conteúdo de transformação de nossas almas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está acompanhando a leitura, nós estamos na carta 3, página 6. Isso para quem está acompanhando pelo PDF. O link está na descrição para baixar, tá? E para quem tem o livro, é a página 70, tá? Nós estamos na carta 3. Vamos fazer só uma recapitular tudo que nós estudamos até agora. Cristo vem trazendo conhecimento, o mesmo conhecimento que ele trouxe há 2000 anos, quando esteve reencarnado como Jesus. Então ele dá continuidade a esse estudo, a esse conhecimento, em trazer à humanidade o conhecimento de quem somos, por que estamos aqui e o que devemos fazer. Qual o nosso propósito como ser humano em estar vivendo essa vida nesse planeta. Ele também explica o que é Deus, mudando a terminologia da palavra para Pai, Mãe, Vida, ou grande consciência divina, ou vida divina. Ele explica que é necessário uma mudança de pensamento sobre o que somos, né? Explica também que Deus não é uma entidade como um rei que fica sentado em um trono, punindo e premiando os seus filhos. Na verdade, ele explica que Deus é uma força consciente, a grande consciência que está em tudo. Essa consciência é que emana a vida, que se materializa nessa dimensão. Ele explica o poder da mente humana, que o ser humano tem, de mudar a matéria, que na verdade a nossa consciência é que determina a matéria, os acontecimentos e tudo que atraímos para as nossas vidas. Somos responsáveis por todos os acontecimentos. Não existem catástrofes, o que existem são consequências do pensamento e das atitudes do homem. E ele explica a necessidade urgente de mudarmos a nossa visão, a nossa consciência, para elevar o pensamento e assim livrar a humanidade de uma terrível catástrofe e destruição futura. Porque nós estamos emanando muita densidade, muito ódio, muito rancor, muito materialismo, né? E estamos nos afastando da nossa fonte do ser, da grande consciência divina. Estamos bloqueando o fluxo da grande consciência divina através de nossas ações. Então a humanidade precisa se mover rapidamente para uma visão mais elevada, onde tenha mais amor, onde tenha mais compreensão, mais luz e vida. E por isso que se faz tão necessário hoje em dia esse estudo, o estudo de transformação da alma, de mudar quem somos e atrair realmente uma vida plena, tá? Então, vamos começar o nosso estudo com a nossa meditação. Cristo explica a necessidade constante de nos acalmarmos, calarmos a nossa mente para ouvir a mente divina. E é necessário esse momento de silêncio. Então vamos silenciar, fechando os olhos e respirando fundo. Obrigada. Respira profundamente, solte o ar, solte os ombros, solte os músculos da face. Diga para você mesmo que relaxe. Vamos invocar o pensamento agora, através de cada palavra.
Respirando fundo, vamos nos concentrar em cada palavra, invocando assim a grande consciência divina. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada, que eu possa receber a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina. E que quando eu te escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio minha vida e meu ser aos Teus cuidados. Que assim seja, que possamos absorver esse conhecimento para aplicarmos em nossa vida cotidiana. Obrigada. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao estudo. Eu peço desculpa a vocês, a minha voz está levemente resfriada. Estou um pouquinho fanha, mas eu escolhi gravar a live e acho importante isso, né? Então tenham paciência aí com a minha fonética, tá? Mas vamos lá. Então, nesse momento da leitura, Cristo está dando o seu sermão, o famoso Sermão da Montanha. Ele explica o que ele realmente falou, as palavras. E é muito lindo, gente. Quem não leu, leia desde o começo essa carta 3. E ele vai explicar para as pessoas daquela época, né? Então, lembrando que ele está falando com as pessoas que estão acostumadas com uma religião dura e severa, né? A qual se aplicava na época. As leis também eram duras. Os judeus estavam passando por um momento muito difícil, onde os romanos estavam trazendo toda aquela carga de violência, de opressão. E os rabinos, né, os líderes religiosos, também traziam muita opressão. E aí Jesus começa a falar de amor, né? Amar uns aos outros, trazendo todo aquele ensinamento que era muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas, né, a receber nas congregações, na religião em si. Então uma pessoa pergunta: por que os rabinos não nos contam essas coisas? Diziam várias pessoas reclamando. Porque só eu vi o Pai, somente eu sei como se fizeram o mundo e as leis da existência. E porque eu sei todas essas coisas, vocês podem vir a mim e perguntar-me, e eu revelarei tudo o que me foi dado. Digo a verdade. Aqueles de vocês que creem, compreendem e buscam colocar minhas palavras em práticas, a cada dia serão salvos da atribulação que a humanidade suporta. Vocês sofrem porque não entendem como foram criados e os verdadeiros propósitos para o qual nasceram. Vocês nasceram para serem filhos e herdeiros do Pai.
Mas vocês viram as costas a toda a glória do reino e encontrarão o reino de Deus. Mas vocês viram as costas a toda a glória do reino e tentam encontrar prazer nas coisas terrenas. Enquanto fizerem isso, nunca entrarão no reino de Deus, não entrarão no reino dos céus. Quando Jesus fala reino de Deus, ele já explicou nesse mesmo sermão que ele está dando, que o reino de Deus está dentro de nós, né? Como se fosse a nossa centelha divina, conhecimento absorvido ali pela nossa alma, que está ali escondido. Ele está, inclusive, abafado pelo nosso ego, pela nossa personalidade, e isso dificulta o acesso, né, à grande consciência divina, que é onde está todo o conhecimento, está dentro de nós, tá? Como entraremos no reino? No reino? Perguntaram, né? Como entraremos no reino? Eu já disse, vocês entrarão no reino dos céus quando se arrependerem de tudo que vocês são, em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos e finalmente os abandonarem todos. Então poderão ter certeza de que estarão prestes a encontrarem o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai estará fazendo o seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos seus desejos e atos malignos, que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Vamos falar um pouquinho sobre esse trecho, né? Aqui ele usa palavras muito fortes, como atos malignos, né? E devemos nos arrepender, né? De tudo o que nós somos. Então, como assim, atos malignos? Aí a gente pensa assim, poxa, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, né? Por que eu tenho que me arrepender de que atos malignos são esses que ele tá falando? Será que ele tá falando só para as pessoas que são más? Ou será que é para todos, né? Ele está falando para todos aqui, tá? Para todos. Então, esses atos malignos, como ele já explicou antes, é tudo o que nós pensamos também e emanamos, tá? Tudo isso está vinculado ao nosso ego, ao nosso sistema de crenças. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que é extremamente religiosa, ela acredita em Deus, ela dá o dízimo na igreja, ela até faz caridade. Mas essa pessoa, perante a sociedade, olhando de fora, ela realmente parece uma pessoa boa, né? Mas é possível encontrar esses atos malignos nessa pessoa, tá? Um exemplo, quando essa pessoa acredita que a fé dela, somente a religião dela é que vai levar ela para o céu. E quem não acreditar vai arder no inferno, né? Então, a mente dessa pessoa cria esse cenário de destruição para quem não acredita na fé dela. Ela emana essa destruição para o seu próximo. Então isso é um ato, analisando o pensamento, então vamos analisar conforme Cristo nos ensinou. Pensamento materializa o nosso mundo. Se eu acredito que um ser que é igual a mim, digno de amor, porque foi criado, né, como eu, pela grande consciência divina, se eu acredito que esse ser mereça queimar no inferno apenas porque essa pessoa não acredita nas mesmas coisas que eu
esse ato é extremamente maligno. Olha como podemos ser malignos, sendo até religiosos, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tenho o hábito, devido à minha vivência, à minha história, às minhas dores, né? Eu tenho o hábito de afastar da minha vida as pessoas que eu acho que me fazem mal, que me fizeram mal em algum momento. Eu busco repelir elas da minha vida e o meu pensamento automaticamente julga que aquela pessoa não é digna de estar em minha presença, de receber o meu amor, né? Não é digna porque me fez algum mal. O meu ego, né? Ele me arma o meu mecanismo de defesa, né? É por isso que nós temos o ego, para nos ensinar a viver, para nos, através dele é que buscamos estar vivo e nos proteger, né? E aí ou seja, é um ato maligno também afastar os outros, julgar que o outro não é digno de receber amor. Também é um ato maligno, tá? E é por isso que ele fala que nós precisamos nos arrepender de tudo que nós somos. Nesse exemplo meu particular, faz parte de mim essa característica de afastar as outras pessoas quando me fazem mal, né? Então é algo que sou eu, preciso me arrepender do que eu sou nesse sentido, né? De separar o outro, por exemplo. Mas aí tá, como que eu faço isso, né? Se a gente for radical, né, eu posso acabar me destruindo. Eu posso acabar, não. Então eu sou uma pessoa ruim também, eu só vejo defeito em mim, eu sou dessa forma. Eu posso acabar sendo destrutiva comigo, inclusive, e deixando pessoas que estão me fazendo mal na minha vida e aturando aquela situação, porque tá escrito aqui que eu tenho que ser assim, mas eu não sou assim, mas eu tô me forçando a ser. Também não é por aí. É um processo devagar e deve ser feito com muito amor, esse processo de desconstrução das nossas crenças, do nosso ego também, tá? Hoje, um exemplo que eu faço é buscar acolher essa minha necessidade de afastar algumas pessoas que me fazem mal. Tudo bem, eu ajo dessa forma. Porém, como eu posso melhorar isso sem me ferir e sem ferir ao outro? Então hoje eu busco analisar melhor. Essa pessoa age dessa forma. Eu entendo, eu respeito o jeito que essa pessoa é, mas me faz mal. Então eu procuro não emanar densidade para essa pessoa, né? Procuro no meu primeiro é o pensamento. Eu procuro nos meus pensamentos não julgar, né? Não ficar vendo só os defeitos daquela pessoa, como se aquela pessoa fosse um saco de defeitos, né? Porque não é. Todo mundo tem defeito e qualidade. Então é nesse momento que eu vou trabalhando a minha mente para melhor aceitar o outro e também acolher o que eu sou, né? E aí um dia eu sei que eu vou conseguir acolher a todos como são. Mas hoje eu ainda tenho essa necessidade de afastar algumas pessoas que me fazem mal. Mas eu busco não emanar densidades, não ter ódio, não ter raiva, a mágoa, também trabalhar a mágoa. E sempre que puder, eu vou trabalhando com aquelas pessoas, né, numa forma segura, talvez um distanciamento, principalmente às vezes quando a gente tem parentes tóxicos, pessoas tóxicas na família, né? A gente deve tentar trabalhar dessa forma distanciada, mas sempre buscando se respeitar, gente, tá? Nessa coisa de querer fazer o bem ao próximo, de querer amar ao próximo, a gente acaba perdendo o respeito por quem nós somos. Não tem como amar o próximo se eu não me amar também, né? Então, o primeiro de tudo, dos atos malignos, é trabalhar os pensamentos, não emanar ódio, né? Não emanar sentimento de vingança, de querer que a pessoa sofra, porque a gente tem isso. Quando alguém faz o mal pra gente, né? Automaticamente a gente quer o mal daquela pessoa. E é nesse momento que a gente tem que trabalhar isso. Mudar esse padrão de pensamento, tá?
Os atos malignos estão ligados ao que nós pensamos, porque tudo que pensamos emanamos sentimentos e cocriamos a realidade. Tá? Uma mulher exclamou: Mestre, tenho muita necessidade agora mesmo, tenho fome. As pessoas riram, mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo: Estamos com você há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentir em nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinham-me seguido não só para que as curasse, mas também porque tinham anseios de saber a verdade, como tinham sido me dada pelo Pai. Eu tinha dito que o Pai satisfazia todas as suas necessidades. Esta seria uma oportunidade para mostrar o poder de fé e o poder de Deus. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita, como eu acreditava e percebia. Chamei meus discípulos e pedi que procurassem alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixes e os trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus, a substância de toda a matéria tomada visível. Sabia em negrito, tá? E grifado. Então ele quer dizer assim, que ele acreditava, ele sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro de minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, sentia o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos. E sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois, levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza que todos ali teriam tanta comida quanto necessitarem. Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-los o mesmo se multiplicava. E assim foi acontecendo até que toda a multidão teve sua fome saciada. Várias cestas ainda restaram com sobras do alimento. Assim demonstrei que a matéria, tudo o que é visível no universo, é mente/consciência tornada visível pela vibração das partículas. O que a consciência chama de partículas, mudanças na vibração das partículas e, portanto, mudanças na matéria, acontecem como consequência das imagens/movimentos poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente/consciência. Quando, com uma consciência amorosa, se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites do trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal.
conhecimento totalmente metafísico, né? Onde a mente do homem é tão poderosa que ela muda a partícula. Mas não é a mente do homem, tá? Vamos lá. É a mente divina que impregna a mente do homem. Então, quando a mente do homem está em harmonia com a consciência universal, com a mente do Pai, né? E ela quer fazer o bem, quer trazer amor para as pessoas, e não tem limites. A mente do homem se transforma em um verdadeiro canal. O único limite que impõe é o ser humano, que é o egoísmo. Através do egoísmo, ele bloqueia o fluxo do divino. Mas quando o homem está liberto do egoísmo, realmente ele consegue aceitar todas as pessoas como elas são. Ele consegue ver o amor, ele consegue ver que a vida realmente é amor, né? E ele consegue aceitar tudo como está, como é. Então ele transcende. E ele realmente consegue trazer para a matéria essa transformação. Olha que lindo. Então esse foi um milagre, né? A transformação na multiplicação dos pães, do peixe, né? Que Jesus fez. Ele explica aqui pra gente com total clareza como é feito esse processo que todos nós podemos fazer. Tá? Mas é claro, hoje as pessoas buscam fazer milagres, principalmente em religiões, para ganhar adeptos, como uma forma de interpretar ali, de trazer ali toda aquela egrégora de poder, né? E para enganar as pessoas. Então, isso não tem nada a ver com o verdadeiro milagre, isso é manipulação. O que ele está ensinando aqui para nós é realmente quando a nossa mente é despida do ego, quando estamos em perfeita união com a consciência divina, sabendo que é uma lei, essa lei da satisfação das necessidades. Na carta 1 ele explica sobre essa lei, leiam as cartas. Então existe essa lei é uma característica como o poder divino se manifesta. Ele se manifesta para saciar todas as nossas necessidades. E Cristo aqui apenas deixou que se manifestasse, né, essa lei. Ele sabia que é uma lei do poder criativo saciar as necessidades do homem. E ele apenas deixou que essa lei se cumprisse através dele, né, sendo um canal purificado. Eu vou ficando por aqui. A live hoje tá com um tempinho reduzido, tá, gente? Vai começar a ser esse tempo mesmo. Mas eu peço que vocês leiam, estudem, deixem aí suas observações, suas reflexões, o quanto tem transformado a vida de vocês, as cartas. A minha vida tem mudado cada dia mais. Cada vez mais estou buscando ser uma pessoa mais amorosa com o mundo. Não sou perfeita ainda, tenho muitos defeitos, tá? Mas estou buscando, através das cartas, essa transformação, que é visível em minha vida. Então deixa aí o seu relato também, pra gente se animar, né? Com o grupo, com todo mundo aí que tá sendo transformado, tá bom? E me sigam, eu sou Caroline Godoy, Caroline com K, Godoy com Y, o link vai estar na descrição. Eu tô no YouTube também. Curtam aqui a TV Galáctica, se inscrevam no canal. Um grande beijo pra vocês, um abraço e até semana que vem.